Olá pessoal, vamos para o 16º, agora é o 16º. Da outra vez eu me enganei, falei 16º, mas era o 15º. Então, o 16º vídeo sobre a palavra apostasia. A palavra apostasia é como partida ou retirada, no caso da igreja, antes da grande tribulação. Conforme a segunda carta de Paulo, o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. É um versículo muito debatido e tudo por uma questão da palavra apostasia. Apostasia é que ela tem um sentido primordial, né, de partida, retirada, afastamento. A palavra apostasia que uma forma tardia, né, de apostases. E até eu fiz esse mapinha aqui, eu tinha mostrado para vocês no outro vídeo. Apostasia, forma tardia, apostases, né? Apostasia é substantivo feminino, forma verbal, afisteme. Isso é um ponto muito interessante, né? Que os que defendem, no caso, na discussão do arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, os que defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu vejo os debates por aí, e parece que todo mundo se esquece, né, da forma verbal de apostasia, que é a afisteme. Afisteme, ela significa afastamento, né? Separação. E eu acho engraçado, até outro dia eu entrei eu não aguentei e comentei num vídeo de um rapaz que ele acha que é um absurdo a apostasia ser partida. Aí eu fiz um comentário porque na explicação dele a forma verbal é diferente do substantivo, né? Como se fosse amor e amar. É a mesma coisa. E para ele eu fiz esse comentário, quer dizer que a afisteme, tipo assim, eu não lembro se eu usei o termo afisteme, mas eu só falei assim, quer dizer que o substantivo é diferente da forma verbal, nesse caso, né, de apostasia. Aí ele fez um vídeo ironizando, mas é engraçado, vocês veem nos dicionários, apostasia, eu sempre comento isso, que depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica, ela começou a usar, os tradutores também, sob o manto da dogma católico, começaram a traduzir a apostasia como afastamento da verdadeira igreja, a Igreja Católica. E então esse mantra ficou, né, nos dicionários, né? É difícil um dicionarista que saia fora da gaiola, né? Não sei se o termo seria esse. E até eu vou mostrar um dicionário. Já vou começar aqui a mostrar um dicionário. É o grande dicionário etimológico prosódico da língua portuguesa. É uma atualização. Esse aqui foi publicado por Francisco Silveira Bueno, em 1988, editora Lisa S.A. Esse aqui é o nono volume, de A a Z. Esse aqui é uma atualização. Então vamos ver que ele fala da palavra apostasia aqui. A palavra é grega, mas eu vou fazer essa citação. Como eu fiz nos primeiros vídeos, eu mostrei como os dicionaristas se portam dentro dessa palavra. Apostasia. Apostasia
substantivo feminino, afastamento, vírgula. Aí vem o mantra. Renegação de uma religião considerada superior para abraçar outra considerada errada. Presta atenção nisso. No latim eclesiástico, apostasia, defecção da fé. Defecção da fé. O primeiro significado grego foi simplesmente afastamento. De apó, né? Afastamento, e estasis, colocação, de esteme. Então, olha que interessante, ele usou o mantra, ele encaixou o mantra, mas ele foi honesto muito honesto. Vou repetir aqui, apostasia, substantivo feminino, afastamento. Aí ele coloca outra definição, renegação de uma religião considerada superior, para abraçar a outra considerada errada. Do latim eclesiástico, apostasia, defecção da fé. Aí vem, o primeiro significado grego foi simplesmente afastamento, deu o prefixo apó, afastamento, e stasis, colocação, que vem de esteme. Então, olha que interessante. Esse dicionário eu achei um espetáculo, essa definição, perto do que a gente vê por aí, né? Aí eu vou começar hoje, assim, hoje eu vou, antes de continuar, como eu mostrei essa definição de apostasia, comparação com apostases, apostema também, né? Eu mostrei dicionários medicina, usa muito apostema, apostases também. E como eu já falei em outros vídeos, né, a palavra apostasia ela foi traduzida por Jerônimo por dissécio em latim, pronúncia chata, mas eu vou falar só dissécio. Então, apostasia, traduzido por latim, dissécio, que vem de dissessus, dissedo, né? Dissedo, a etimologia dela é dissedo, também de dissessus, e também a apostasia, ela como eu vou mostrar depois para vocês, ela foi traduzida também, ela tem uma definição de abscéssio. Vou mostrar para vocês no dicionário. Isso aqui eu vou explicar melhor mais para frente. Então eu vou começar citando, vou citar mais duas Bíblias. Eu já citei várias Bíblias, né? Já citei as primeiras traduções inglesas, eles seguiram a Vulgata Latina. A outra coisa importante, Jerônimo, quando ele traduziu a Bíblia, o que se tem assim à primeira vista, né, que Jerônimo foi o primeiro a traduzir a Bíblia do hebraico, do grego, Septuaginta, para o latim, mas já existia muitas traduções da Bíblia em latim antes de Jerônimo. E essas traduções, ela tem um termo para abranger todas essas traduções. Esse termo é Vetus Latina. Vetus Latina. E essa Vetus Latina, eu vou ler já vou ler isso aqui para adiantar um pouquinho. Eu vou citar um trechinho aqui um livro publicado pela Paulus, A Bíblia Sem Mitos, de Eduardo Arens, uma introdução crítica. Esse vídeo vai ficar talvez um pouquinho longo, mas são coisas que tem que ser explicadas, não tem como. Na página 152 ele diz o seguinte: no final do século II depois de Cristo, foram feitas traduções de partes da Bíblia do grego para o latim, no norte da África e, em seguida, na Gália e na Itália, conhecidas como Vetus Latina, todas feitas por cristãos. Não conhecemos traduções latinas feitas por judeus.
Por encargo do Papa Damaso, São Jerônimo preparou uma versão latina revisando as traduções já existentes. Depois fez uma segunda revisão do Antigo Testamento. Eventualmente decidiu traduzir por sua conta toda a Bíblia para o latim, dando como resultado um texto baseado no hebraico, não na Septuaginta, razão pela qual não incluía os deuterocanônicos, que será conhecida como Vulgata. Não sabemos como Jerônimo fez para o Novo Testamento, é uma dúvida, pois esse foi escrito em grego, e já havia boas traduções para o latim. São coisas que poucas pessoas sabem. A Vulgata impôs-se somente com o tempo, séculos mais tarde, na Idade Média. Além disso, as cópias que se faziam da Vulgata eram alteradas, revisadas e emendadas em função da Vetus Latina. Olha que interessante. Visto que não possuímos o original de Jerônimo, é um problema de crítica textual reconstruí-lo, tarefa que está em curso há um século. A primeira que Gutenberg imprimiu foi uma versão latina da Bíblia. O manuscrito latino mais antigo é do século V, da Vetus Latina, século V. Da Vetus Latina possuímos muitas versões, mas fracionárias, pois não há uma cópia antiga que tenha sobrevivido. Essas traduções foram as mais difundidas até a Idade Média, e não a de Jerônimo. Olha que interessante também. De todas elas, havia muitas versões em circulação. Por causa da Reforma Protestante, a Igreja Católica adotou oficialmente como autêntica, no Concílio de Trento, a Vulgata, em versão corrigida e purificada das alterações que se haviam feito, como a versão oficial de 1546, até o Concílio Vaticano II, e foi usada para traduções para outros idiomas. Hoje em dia, se tem resgatado a sábia política de traduzir a Bíblia a partir das línguas originais, não do latim. Pronto, acho que já é suficiente para introduzir aqui, no caso, a Vetus Latina. Pouca gente sabe. Eu vou também citar um trechinho dessa obra da Sociedade Bíblica Brasileira, edição reformulada da introdução à Bíblia Hebraica de Ernest Wurtenwein. Isso aqui foi editado por Alexander Achilles Fischer. Aqui na página 142, ele fala assim: a importância da latina antiga, no caso a Vetus Latina, para a crítica textual reside no fato de que muitos dos seus textos remontam ao período pré-hexaplárico da Septuaginta, permitindo assim que se tirem conclusões sobre o formato do texto dessa Septuaginta mais antiga, Old Greek. Assim, dependendo do caso, acabam sendo importantes testemunhos da transmissão do texto grego, incluindo o texto antioqueno. Entretanto, é preciso levar em conta que, no caso da Vetus Latina, tratam-se de traduções subsidiárias, traduções filhas, e que, por isso, é relativamente pequeno o seu valor documental ao concordarem com a Septuaginta. Na medida em que não é possível demonstrar, mais ou menos em conjunto com outras testemunhas antigas, como o texto proto-luciânico, que as suas leituras remontam a uma tradição antiga da Vetus Latina. Em contrapartida, existe a possibilidade de que apenas a Vetus Latina tenha preservado uma leitura da Septuaginta, que estava em circulação num período mais antigo. Interessante. Seja como for, esses casos em que a tradição está dividida, a Vetus Latina discorda da Septuaginta, a hexaplárica, fazem parte das questões mais difíceis com as quais se defronta a pesquisa textual, exigindo um cuidadoso exame.
É preciso examinar esses problemas à luz do pano de fundo de que esses trechos da latina antiga foram em grande parte transmitidos de forma fragmentária, sem que se saiba seu local de origem. Além disso, é preciso contar com a possibilidade de contaminação textual, que, em muitos casos, não se consegue mais esclarecer. A Vetus Latina desperta interesse não apenas quando se busca determinar a forma textual da mais antiga da Septuaginta, mas também quando se pergunta se, eventualmente, ela não pode ser usada como testemunha a favor do texto hebraico, quando suas leituras concordam com o texto massorético contra a Septuaginta. Infelizmente, também esta é uma questão complicada. Isto porque é preciso contar com a possibilidade de que alguns desses textos latinos antigos foram, naqueles primórdios, submetidos a uma correctio hebraica, ou correção a partir do hebraico, que ocorreu paralela às recensões gregas, embora seja muito difícil conseguir evidências claras de que isso tenha ocorrido. Além disso, é preciso levar em conta que, em determinados casos, a Vulgata teve influência retroativa sobre as traduções latinas antigas, influenciando muitas das leituras que nelas aparecem. Para a prática da crítica textual, não apenas para iniciantes no ramo, mas para todos, isso significa exame acurado das variantes encontradas na latina antiga, cautela na formulação de conclusões e, em caso de dúvida, aprofundamento na pesquisa. No entanto, existem casos em que a Vetus Latina se torna o fator decisivo da crítica textual, como mostra o exemplo de Deuteronômio 27:4. Olha que interessante. Então, foi uma leitura longa, mas se tornou necessária, porque eu vou começar a mostrar alguns fatos, né, com relação à palavra apostasia traduzida, né, para o latim. Eu vou, já que eu citei essa passagem, eu vou mostrar aqui um caso interessante. Eu só vou mostrar, não vou me aprofundar, porque isso aqui eu tenho que estudar muito ainda. A Vetus Latina. Esse aqui é um dos fascículos, né? Eu peguei essa aqui, a parte que tem a Tessalonicenses, que é o nosso caso aqui, né? A palavra apostasia. Só para vocês verem que interessante. É um trabalho muito complexo, tudo em latim. E o mais interessante, que esse Instituto Vetus Latina, na Alemanha, acho que é em Gutenberg, e eles fazem um trabalho com os fragmentos da Vetus Latina que são encontrados, né? Ou que foram encontrados, com os grupos de manuscritos. E olha que interessante aqui. Na palavra apostasia, as variantes que foram encontradas. Apostasia, abscessio, refuga, defectio, dissessio. Olha que interessante. Então, esse aqui é um trabalho muito complicado. Eu tenho que ler com calma aqui. Esse aqui é um trabalho para meses, né? Até decifrar tudo isso aqui. Então, o que acontece? A palavra apostasia, ela também foi traduzida por abscessio. Abscessio, olha que interessante. Então, eu já vou mostrar uma coisa interessante. Palavra abscessio, latim, claro. Eu vou mostrar esse dicionário de Le Monnier, dicionário ilustrado da língua latina, de Enrico e Raffaello Bianchi e Honorio Lelli. É um volume muito grande. Olha que interessante a palavra abscessio.
Palavra abscéssio. Isso é difícil mostrar, mas tem que dar um jeito. Aqui vocês vão ver a palavra abscéssio. Aí vocês vão ver que tem a definição de apostasia também. É raro encontrar um dicionário assim completo. Então, a palavra abscéssio como igual está aqui em variantes, né? Da Vetus Latina, junto com outros termos. Eu dei um pulo para o latim, mas tenho que voltar para o grego também. Eu só fui citar essa parte. Então eu vou aproveitar agora e citar mais duas Bíblias. E essas Bíblias, elas não são antigas, elas são do começo do século passado. Eu vou mostrar uma Bíblia tcheca. Claro, os jovens não conheceram a Tchecoslováquia, né? Que se dividiu em três países, né? Teve uma guerra muito feia na Bósnia, Herzegovina. Então, os mais antigos, né? Eu não gosto de falar em futebol, mas para quem não se lembra, né? Talvez quem se lembra da década de 70, em 70, a Copa de 70, o Brasil chegou a jogar com a Tchecoslováquia. Então aqui, deixa eu mostrar para vocês, uma Bíblia tcheca. Essa Bíblia aqui foi editada em 1931. 1931. Olha que interessante aqui. Em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler em português, claro, vou transliterar. Aqui a palavra odstopini. Odstopini. A pronúncia claramente não deve ser essa, né? Aí eu vou mostrar no dicionário essa palavra. Odstopini. Esse aqui é um dicionário tcheco-inglês. Aqui. Odstopeni. A palavra traduzida em inglês, withdrawal, que seria a partida ou retirada, né? Vou mostrar mais uma vez. Odstopini. Então vocês veem, é uma Bíblia praticamente recente, né? Eu tinha mostrado uma do século, acho que 18, 17. E agora eu vou mostrar uma Bíblia também, que não é tão antiga, a Bíblia russa. Então a palavra, lembrando, a palavra apostasia, eu estou transliterando, odstopini, retirada, partida. Essa Bíblia aqui, eu esqueci de olhar o ano dela. Deve ser do começo dos anos 1900 e pouco. Bíblia russa. Então, na Tessalonicenses. Vou reparar meu dedo que eu como unha, pessoal. Versículo 2, 3. É uma palavra. Começa com esse OT aí no finalzinho e segue embaixo. Vou mostrar essa palavra.
Se não me falha a memória, a pronúncia é Octopene, uma coisa assim. Dicionário russo-português. Essa palavra está aqui embaixo. Aqui eu fiz uma flechinha. É a mesma palavra. O que diz aqui? Retirada. Aí tem outras definições, mas vocês veem que encaixa certinho. Retirada. Não fica naquele mantra, né, de rebelião. Como chama? Nem sei o que mais que eles inventam. Esse aqui também é um dicionário russo-espanhol. Também está a flechinha, a mesma palavra, retirada. Então, são Bíblias recentes. Não são Bíblias antiguíssimas, né? Essas são de 1930, 1920, por aí. Tem mais Bíblias para me mostrar, mas como fazia muito tempo que eu não fazia vídeo, tive um problema familiar, tal, de maus tratos, uma tia idosa de 96 anos, tivemos que fazer resgatar ela, tal, para levar para o interior, e acabou falecendo. Então, fiquei um tempão sem fazer vídeo. Então, vocês viram, né, que uma definição que eu li agora há pouco, né, falando que a apostasia seria você sair de um lugar bom para o lado ruim, né? Então tem essa obra aqui, foi publicada pela Paulus Paulinas e Loyola, uma coedição. Dicionário de Ciência da Religião. E na palavra apostasia, tem um grande comentário. Ele começa assim, né? Termo derivado do grego apostasia / apostasis. Aqui, vocês veem, né? Certíssimo. Que a palavra apostasia é a mesma que apostasis. Condição de quem está longe. Primeiramente, era um conceito referido à rebelião contra a ordem sociopolítica estabelecida, significando defecção. Aqui já cai um pouco no mantra, né? Mas eu vou seguir aqui e vou falar um tema interessante. Ele fala aqui na página 75. O comentário é grande, mas eu vou citar aqui um trechinho que cabe certinho, que nós lemos agora há pouco. Fala assim: há ainda de se levar em conta que aquilo que, do ponto de vista da religião abandonada, é denominada apostasia. Acho que eu li errado. Há ainda de se levar em conta que aquilo que, do ponto de vista da religião abandonada, é denominada apostasia, do lado que acolhe quem desertou, as caracterizações serão bem outras. Conversão, encontro com a verdade e afins. Então, apostasia não significa você sair do lugar certo para o lado ruim. Isso depende para um lado de quem aceita, né? Então, a apostasia é simplesmente você ir de um lado para o outro. Nada mais que isso. Você se afasta de um ponto, você se retira de um ponto, você parte daquele ponto, entendeu? Então, não é aquela questão de você sair de um lado bom para o lado ruim. Não é isso. Isso aí é um engessamento que foi feito na palavra apostasia. Vou aproveitar aqui e mostrar também. Eu tenho em espanhol, comentário Beacon, comentário bíblico Beacon. Esse aqui a CPAD publicou
Esse aqui é o volume 9, que abrange de Gálatas a Filemon. Em espanhol, eu não vou saber a página agora na edição em português, mas é fácil, é Tessalonicenses, vai tratar de Tessalonicenses 2:3. Aqui, eu vou citar aqui rapidinho, só para não vou comentar muito, só para mostrar aqui, que eu achei interessante, que ele cita aqui um autor chamado Wust. Vou mostrar por aqui. É Kenneth Wust. Kenneth Wust. É uma tradução expandida do Testamento, do Novo Testamento grego. Foi editado em 1959. E ele aqui é comentado, vocês podem, quem tiver essa obra, né, pode olhar que ele vai ser citado que esse autor ele traduziu a palavra apostasia por partida. E lembrando a vocês que a palavra apostasia é uma palavra grega. E a grande maioria das Bíblias, os tradutores, eles não traduzem a palavra, porque eles sabem da polêmica. Então, a grande maioria conhece a palavra apostasia, é partida, retirada, princípio básico. Mas por questão dogmática, principalmente aqui no Brasil, eu estou pesquisando muito, e é mais no Brasil que existe muita discussão, muita polêmica, muito debate. Porque isso provoca muita venda de livros a respeito, debate, né, da audiência, da renome, né, nos debates. E vocês veem, né, nos outros países, né, até Bíblias atuais, praticamente, no continente, na Rússia, aquela região ali, tem outras Bíblias, né? Eu estou observando, tem um monte de Bíblia para citar para vocês, fora as que eu já citei, né? Traduzem naturalmente a apostasia como partida, retirada. Não tem muito o que discutir, né? Então, é mais no Brasil que eu percebo que existe essa grande polêmica, né? Eu acabei esquecendo, quando eu falei da Vetus Latina, trabalho da Vetus Latina, eu esqueci de mostrar aqui essa edição foi alemã, ela tem o Novo Testamento Novo Testamento grego e latim, lado a lado, né? A Sociedade Bíblica Brasileira que me perdoe, mas a diferença é muito grande da qualidade das obras alemãs publicadas no Brasil. Então, aqui na palavra, no texto de 2 Tessalonicenses 2:3, aqui eles colocam algumas 3 variantes: dissessio, dissensio e defectio. Nota de rodapé. Vocês podem observar, logo acima da faixinha que eu estou colocando aqui. A palavra apostasia, então, tem essas 3. Aqui eles citam essas 3, mas vocês viram que eu mostrei aqui, tem abscessio, mais um outro termo, defectio, né? E aqui também tem defectio. Então, essa aqui é Nestle Aland, né? Novo Testamento grego e latino. Só para relembrar aqui. Aqui tem abscessio, refuga, estava esquecendo, e dissessio. No sentido de você ser retirado, né? Porque o apóstolo Paulo ele cita em Tessalonicenses a apostasia, não tem um complemento. E muitos fazem um anacronismo, porque Timóteo foi escrito depois de Tessalonicenses.
E eles fazem um anacronismo puxando Timóteo para influenciar Tessalonicenses na cabeça das pessoas. Porque lá em Timóteo fala que o Espírito diz que expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido seguindo a doutrina dos demônios, né? Então alguns. E vocês veem, eu acho muito engraçado isso. Para não dizer triste, né? Na internet, aquelas cartazes, aquelas manchetes, né? Porque está chegando a grande apostasia, apostasia final, sendo que a Bíblia não fala nada disso, né? Assim, outra coisa interessante, muito interessante, a palavra apostasia tem o prefixo apó, que é afastamento, e estasis, esteme, né? E em Platão, é interessante, na República de Platão, esse aqui é um comentário publicado pela Loyola, de Denis Garcia Xavier e Gabriele Cornelli, organizadores, outros olhares da República de Platão. Aqui na página 145, aqui ele está falando numa parte do diálogo, né? E ele fala assim: pelo contrário, a injustiça consiste em ocupar-se de múltiplas atividades na ingerência no alheio. Usa a palavra grega, tal, ali dá o número da seção do diálogo, ele fala no rompimento e no conflito das partes. Aqui que é interessante. Aqui ninguém entendeu nada, mas só para dizer, no conflito das partes, entre aspas, estasis. No conflito das partes. Tipo, guerra civil, um conflito interno, significa estasis em Platão. Apó, afastamento. Então, retirada do conflito. Olha que interessante. É uma obra sensacional isso aqui. Isso aqui eu não vou falar mais ainda. Tem outros trechos interessantes para ser citado, né? Com relação à palavra apostasia. Já que eu estou no latim ainda, eu vou citar aqui um dicionário de 1833, em português, latim Lusitanum. Esse aqui é de 1833. 1833, tem a data embaixo. Então, a palavra dissécio. Dissécio. Sempre me confundo aqui. Dissécio. Deixa eu colocar na página errada. Palavra dissécio. A palavra apostasia foi traduzida no latim para dissécio. Então, vocês veem aqui, dissécio, apartamento. E outra coisa, outra palavra que muitos tradutores traduzem a palavra apostasia para defectio, né? Então, no latim, defectio. Defectio aqui embaixo. A última palavra aqui embaixo. Defectio. Falta. Seria a falta, né?
ausência. Continua lá em cima. E interessante, né, que a palavra latina, ela tem a palavra exata para rebelião. Aqui tem aqui fala defectio. Em Cícero seria a falta, a ausência. Aí vem uma definição também de rebelião. Aí em Cícero também o desmaio. Aí defectio solis et lunae. Em Cícero, né, seria o eclipse do Sol e da Lua. O que acontece com o eclipse, né? O Sol escurece, se esconde, né? É escondido. Tem tudo a ver, né? Com o sentido que a palavra apostasia, como o apóstolo Paulo disse, tem tudo a ver. Aqui tem um dicionário etimológico da língua latina. Acho que não convém mostrar agora, vou deixar para mais para frente, porque sobre a palavra de sexo tem muita coisa para se mostrar. Eu vi uns vídeos assim de uns pessoal criticando quem defende a palavra apostasia como partida, e inclusive um deles disse, né, porque é perigoso você usar um dicionário do grego clássico para traduzir mexer com o Novo Testamento, o grego koiné. Então eu vou mostrar aqui, eu peguei os 3 principais dicionários. Um é esse aqui, publicado pela Abril, do Montanari. É uma tradução vem do italiano, Franco Montanari. São quase 13.000 páginas, é um volume grande. E eu vou ler o que esse dicionário se propõe a fazer. O dicionário Bril de grego antigo é a tradução para o inglês do vocabulário da língua grega, de Franco Montanari. Com uma reputação estabelecida como o dicionário moderno mais importante para o grego antigo, reúne 140.000 palavras-chave retiradas da literatura, papiros, inscrições e outras fontes do período arcaico até o século VI depois de Cristo. E, ocasionalmente, além. Então, esse pessoal, eles acham que todo mundo é tolo, né? Eu vou ler também sobre o dicionário Liddell Scott e da Patrística. O dicionário Bril de grego antigo é um companheiro inestimável para o estudo dos clássicos e do grego antigo, tanto para estudantes iniciantes para os estudiosos avançados. Ele fala assim, características, as partes principais de cerca de 15.000 verbos são listadas diretamente após a entrada, tal. Para cada forma, tem uma coisa que seria interessante. O dicionário é especialmente rico em nomes pessoais, verificados novamente. Há vários anos, os estudiosos à vontade em italiano se beneficiam enormemente das riquezas desse trabalho e tal. Então você vê, ele pega desde o texto antigo até 6 séculos depois de Cristo. O Novo Testamento está incluído, né? Então, ele vai abordar toda a literatura. O Liddell Scott, também, o que ele se propõe? O léxico grego-inglês de Liddell Scott é o dicionário grego mais antigo, é o dicionário antigo mais abrangente e atualizado do mundo. Usado por todos os estudantes de grego antigo no mundo de língua inglesa, o dicionário cobre todos os autores e textos gregos antigos sobreviventes, descobertos até 1940. Desde o grego pré-clássico de Homero e Hesíodo até o grego clássico e o período helenístico,
incluindo o Antigo e o Novo Testamento gregos. Esse trabalho monumental está agora disponível como um suplemento, então esse aqui já... Vocês viram? Ele abrange tudo. Ele vai especificar, né, o comportamento da palavra em cada período. E tem também esse aqui, eu já tinha mostrado, mas vou também ler. Aqui ele se propõe. O título dele é um dicionário, um léxico patrístico grego, de G.W.H. Lampe. Esse dicionário é uma das obras mais abrangentes já compiladas sobre o vocabulário teológico e eclesiástico. Olha, interessante. Dos autores cristãos gregos, incluindo material de Clemente de Roma até a Teodoro de... até Clemente de Roma, incluindo Clemente de Roma. Embora destinado a ser usado em conjunto com o léxico Liddell Scott, ele contém um número muito grande de palavras usadas por autores cristãos não incluídos no Liddell Scott. Então, as pessoas que... esse pessoal, como eu falei, eles acham que todo mundo é tolo, né? Está brincando. Outra coisa interessante, né? Eu já mostrei em alguns vídeos, mas todos esses dicionários, todos os dicionaristas, para fazer um dicionário, ele precisa de outros dicionários. E o caso do Liddell Scott, por exemplo, esse aqui fez parte. O Tesauros grego, tesouros da língua, tesauros, né? É uma língua, está em latim, da língua grega, de A.B. Stefano. Eu tinha mostrado para vocês isso. Esse aqui são 9 volumes, a palavra apostasia está no volume 4. Então, é só para relembrar. Não custa nada lembrar, né? No caso aqui eu peguei esse aqui, ele traz apostasia, palavra defectio, que a palavra defectio significa a falta, seria a ausência, desaparecimento. E aí ele dá a definição. Apostasia é o mesmo que apostases. Aí vem a apostasion, apostases, abscessio e distância. Abscessio é partida. É usado muito em medicina. Quando uma doença ela se move, né? Então, assim, eu tinha mostrado isso nos vídeos, né? Primeiros vídeos. Como eu peguei assim de supetão agora, mas ficou claro. Apostasia se traduz como defectio. A palavra defectio em latim significa desaparecimento, na sua etimologia, né? Esse também foi usado como suporte para a confecção do Liddell Scott,
O autor é Johann Gottlob Schneider. O alemão fala Schneider. De 1797. A palavra apostasia está aqui no centro. É um dicionário diferente, e em alemão, afastamento, separação. Tem estasis também aqui no meio. Também a separação em alemão. Então esses dois dicionários, tem mais um aqui da Schneider também. Apostasia também como separação, Abstand. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, né? Se Paulo vivesse os nossos dias hoje, ele escreveria a carta dele baseado no nosso Aurélio, nossos dicionários comuns, nosso vocabulário normal. Esse também fez parte do suporte para a confecção do líder Scott Franz Passau, 1841. Apostasia, afastamento. Apostases. Também tudo afastamento. Retirada. Eu já tinha mostrado isso, mas não custa nada, né? O líder Scott. É ruim de levantar, ele é muito pesado, mas aqui, apostasia. Apostasia, as definições são várias. Eles colocam que o tradutor, ele sofreu a influência como chama, daquele mantra, né? Que vem desde a Reforma Protestante. Mas mesmo assim ele colocou aqui apostases, né? A forma antiga, a apostasia é a forma antiga apostases. Defecção, aqui coloca revolta, mas não tem como fugir. Como é um dicionário completo, ele tem que colocar todas as definições. Aí vem partida, desaparecimento, distância. Tudo aqui. Palavra apostasia. Esse é o líder Scott. Tem um complemento, partida, tem vários contextos, né? Não tem como fugir. Ô pessoal, eu tô até me perdendo. Na verdade, eu já me perdi. Mais uma coisa simples para mostrar que a apostasia ela não significa você sair de uma igreja e sair para o mundo. Não significa isso. A palavra apostasia ela simplesmente é um afastamento, um distanciamento, uma separação. Tem esse livro aqui publicado pela Paulus, muitos conhecem, de Alan F. Segal, Paulo o Convertido. Tem tudo a ver, né? Olha o subtítulo. Apostolado e apostasia de Saulo, fariseu. Então, Paulo é um apóstata. Ele apostatou do farisaísmo, né? Esse livro aqui é muito bom. Então, o que vocês acham? Paulo ele apostatou por uma coisa terrível? Uma coisa natural, ele mudou de lado.
Simplesmente isso. Em Tessalonicenses tem lá um complemento. Apostataram da fé. Assim, outra coisa, né? Como eu disse no início, né? A palavra apostasia a forma verbal é afisteme. No Novo Testamento acho que são 14 vezes que são usados afisteme. Só 3 vezes não é a separação física, só em 3 vezes, né? Eu vou ler para vocês também, é interessante, né? De Irineu de Leão, da Patrística contra as heresias, volume 4, né? Livro 5, capítulo 29, 1. Eu vou pegar só um trechinho aqui. Ele fala assim: quando, no fim, de repente, a igreja será levada daqui, haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Lembrando que a patrística, eles eram meio confusos no entendimento de pré-tribulação, né? Mas esse trechinho é muito interessante. Outro dicionário, o léxico, né, que é muito usado por teólogos, pastores, né? É muito citado, é esse aqui da Frederick William Dunker e Walter Bauer. E o interessante é que na palavra apostasia, ele só usa uma definição praticamente. No sentido de revolta. Mas se você ler assim, com relação à preposição apó, que é grande, é muito importante a pessoa ler sobre a preposição apó. Acho que são 3 páginas. 3 páginas. Ou mais, são 4 páginas. 5 páginas. Só sobre apó. Aí a palavra apostasia. Ele coloca na forma verbal, né? Afisteme. E ele só coloca assim como desafiando o sistema estabelecido, a autoridade, rebelião, abandonando a fé, tal. Mas até também apostases vem de afisteme, tal. Não tem nada aqui de separação física. Mas o interessante é que quando você vai na forma verbal, né, que é afisteme, aí a coisa muda de figura. A coisa começa a mudar de figura. No caso aqui. Não tem como fugir. É obrigado a citar em várias partes de distanciamento, a retirada, e assim vai. Não tem como ficar só naquele mantra, né? Como eu sempre repito, veio da reforma protestante. É uma pecha, né, que ficou contra os reformadores. O vídeo já está meio longo, já são 58 minutos. Faltou eu citar, só vou citar mais uma Bíblia. Eu ia citar novamente Plotino, né? Tratado sobre os números, né? São várias páginas, mas não dá para mostrar hoje. São muitos dicionários que eu ia mostrar hoje também. Alguns eu ia remostrar, ia pegar na parte da forma verbal. Porque o pessoal foge da parte verbal. O substantivo não pode discordar da forma verbal. Então eu não tinha mostrado o dicionário,
Essa Bíblia holandesa de 1535, ela traz a palavra apostasia como afstand. Está aqui em amarelo aqui no meio, a flechinha. Afstand. Desculpa, Afscheiden. Então, vou mostrar aqui no dicionário holandês-inglês. Também é muito grande. Tem uma flechinha. Afscheiden. Seria retirada ou partida, né? Afastamento. Afscheiden. Separação, no caso. Então, separação. Tem outros termos também. Nunca foge eu sempre cito também o mantra, né? Mas não tem como deixar de citar a palavra exata. Mas Afscheiden seria partida, separação. A Bíblia holandesa de 1535. Então, pessoal, tem muita coisa para mostrar, muita coisa mesmo. Mas comecei a fazer esse vídeo, era quase 1h da manhã. Hoje deixa eu ver que dia 2, né? São 2h18, tá terminando esse vídeo. Teria muita coisa para mostrar, mas como fazia muito tempo que eu não fazia, então fica essa pequena contribuição. Então, o 16º vídeo sobre a palavra apostasia. Eu toquei no assunto da palavra dissessio, né, que muitas traduzem, normalmente na Vulgata, né, traduziu apostasia com dissessio. Eu citei a Vetus Latina, que tem muita coisa para mostrar futuramente. Estou pesquisando ainda, tem que aprender. Tem mais um dicionário aqui também, grego-holandês, mas fica para depois também. Então é isso aí, pessoal. São 1h02 de vídeo. Então até a próxima, então.